Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pelo nosso intervalo. Podemos ter um tempo de comunhão abençoado. Retornamos agora para o segundo período. Retornamos para o segundo período, ainda dentro do tema santidade, mudança de reinos. Finalizamos o primeiro período dizendo que a nossa vontade tem de ser influenciada pelo fato que morremos para o pecado. Dizemos também que nós morremos para o domínio do pecado, para o reinado do pecado nas nossas vidas. E lemos Efésios capítulo 2, verso 2, que nos traz a memória de quem nós éramos filhos. Nós estávamos sob o poder de Satanás. Atos capítulo 26, verso 18. Dezesseis, não, 26, verso 18. Você já leu, Menise? Leu. Olha, marimbondo, olha o marimbondo, olha o marimbondo. É besouro? Não é besouro? Luísa, Atos 26, 18. Para lhes abrirem os olhos e os converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança dos que são santificados pela fé em mim. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé e em mim. Nós antes estávamos sob o domínio de Satanás e também estávamos sob o domínio das trevas. Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou para um novo reino, o reino do seu Filho Jesus, o reino do amor. Paulo afirmou que nós éramos escravos do pecado, Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Tá, então você vê uma condição passiva nesse versículo. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes obedecer à forma de doutrina que fosses entregues. Ou seja, não é algo que eu escolhi, e sim algo que foi me entregue e me colocado. Heloísa, falando muito, filha. Nós somos tirados do poder de Satanás para Deus. Atos 26, 18. Sim. Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são
somos santificados pela fé em... A gente estava lá como porcas no meio da lama, e ele vai lá e nos tira desse domínio do pecado, do domínio de Satanás. Antes da nossa salvação, estávamos presos ao pecado, sob o reinado e o governo do pecado. Independente de sermos pessoas decentes e morais, vivíamos no reino do pecado. Então, esse é um engano também. A gente olha para a situação. Lúlio, pega só um papelzinho para mim, por favor. Apesar das pessoas terem padrões morais, o padrão moral não é o padrão divino. Eu não mato, não roubo, pago meus impostos, obrigado. E aí você acha que o padrão que é estabelecido para a sociedade é um padrão que está tudo certo. Não, o padrão de Deus ele é maior. Não é um padrão como o dos seres humanos. Independente de sermos pessoas decentes e morais, e nós já falamos sobre o conceito da moralidade, esse conceito da moralidade ele varia e muda conforme o tempo, conforme a época, conforme a condição social das pessoas. Então nós vivemos hoje um contexto de que, pelo menos aqui no Guará está lá, o mundo, como é que é? Eu sou dona, né? Aí aparece lá, o mundo é meu, sei lá, essa cidade tem dona. A hora que eu quiser. O que é que está sendo implantado aí? Feminismo, entendeu? E uma cultura de que isso? Nós temos que entender que isso aí não é por acaso. É para que as meninas ouçam e comecem a achar que elas realmente são donas. E aí pega o cara em casa banana e ele deixa ser dona mesmo. Eu não sei se eu comentei com vocês, isso é assunto de aula, entendeu? Mas aqui em Brasília, um pastor estava dando um testemunho de que a filha era muito ligada a ele, e aí começou a tratar o pai mal. E por algum tempo tratou ele mal. Aí essa menina se converteu verdadeiramente e ela foi confessar para o pai. Em que ela aqui em Brasília, ela estudava numa escola particular, aqui em Brasília, de alto custo, uma escola particular, e dentro de uma aula lá, de uma matéria qualquer, toda vez que tinha aquela aula, para começar, a professora mandava os meninos deitarem no chão, e as meninas andavam em cima dos meninos, falando assim, quem manda somos nós. E aí ela chegava em casa, e ela achava que aquela estrutura patriarcal estava errada. E aí ela se rebelava contra a figura do pai. Então tudo que acontece à volta tem uma finalidade. Aí eu sou dona, entendeu? O que chamava da dona de casa agora já passou para dona do mundo. Eu faço o que eu quero. Isso não é sem querer, não. É de propósito, tá? Independente de sermos pessoas decentes e morais, vivíamos no reino do pecado. Por quê? O nosso conceito de moral era um conceito diferente. Então o conceito de moral dos meus pais é diferente do conceito de moral da minha geração, que é diferente do conceito de moral da vida da Luísa. Porque esse eixo, ele fica mudando, mas os padrões que são das escrituras sagradas, eles não mudam. Eles são os mesmos. E cabe a nós trazermos esse eixo novamente para a centralidade. Independente do que as pessoas falam, independente do que as pessoas dizem. Foi o exemplo que eu falei do restaurante coreano lá. Eu falei, o cara colocou na página dele. E aí a Vânia estava lá compartilhando. Não, mas as meninas dizem que não funciona assim, não é assim online, que não sei o quê. E aí ela tem a missão, ela como dona. Dona lá. Eu sou dona. Eu sou dona. Como ela é dona, ela vai chegar e falar assim, olha, vai ser assim. Mas nós vamos perder vendas. Bem, entende? Antes da nossa salvação estávamos presos ao pecado, sob o reinado e o governo do pecado. Independente de sermos pessoas decentes e morais, vivíamos no reino do pecado. Mas agora, através da nossa união com Cristo, na sua morte para o pecado, fomos libertos do reino do pecado e colocados no reino e esfera da justiça. Comentando a expressão dos mortos para o pecado, um cristão disse:
Se encararmos o pecado como um reino ou esfera, então teremos de afirmar que o crente não mais vive neste reino. E assim como é verdade no tocante à vida física nesse mundo, a pessoa morta desapareceu. Procurei e não foi encontrado. Salmos 37, 36. Vânia, por gentileza, que você não leu ainda. Salmos 37, 36. 35, 36 e 37. É isso. Ou melhor, desculpa. Salmos 37, versos 35 e 36. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecerá. Procurei e já não foi encontrado. E ele está falando da pessoa pecaminosa que se converteu. Salmos 103, 16. Rô, por gentileza. Pois, soprando ela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mesma condição. Assim também acontece no tocante ao âmbito do pecado. O crente não se acha mais ali, porque morreu para o pecado. O crente morreu para o pecado de uma vez por todas e foi transferido para outro reino. Por nós estarmos nesse reino de pecado sobre o reino e governo, é que começamos a pecar desde a infância. Então você vê a condição da Heloísa. O que ela está fazendo? Quando ela é proibida de fazer o que ela quer, ela chora. Ela está expressando a indignação dela em relação a um princípio e uma regra. Porque afinal de contas, todo mundo tem que se curvar ao que ela quer. Porque se a gente não se curvar, ela chora. Você pode ser que você não chore como ela, mas você age através das suas ações, você mostra através das suas ações que, como ela, você esquece de rebelar em relação ao sistema que Deus estabeleceu. E ponto final. Não é diferente ela, eu, você, quem quer que seja. Por sermos escravos, agíamos como escravos. Formamos hábitos pecaminosos e um caráter pecaminoso. Qual é o efeito de toda vez que tiver fora do contexto, trazer para junto, levar lá embaixo, conversar? Você desenvolve o quê? Um hábito bom. A pessoa vai começar a ligar. Toda vez que eu faço isso, acontece isso. Como eu não gosto dessa consequência, o que eu faço? Eu paro de agir. Isso é desenvolvimento de hábitos. É a minha função como pai em relação a Luísa. Mesmo que fôssemos o que o mundo considera bons, vivíamos para nós mesmos e não para Deus. Se as pessoas olharem e falarem assim, poxa, mas o Carlos é tão legal, ele é tão bonzinho. Qual é a referência? Qual é a referência? Se a referência é o humano, é engano. Porque nós olhamos exteriormente. Deus, ele sonda os nossos corações. A nossa atitude para com Cristo expressava-se pelas palavras dos seus inimigos. Lucas, capítulo 19, verso 14. André, você não leu ainda, né, André? Vamos deixar. Lucas 19, 14. Lucas 19, 14. Diz assim, Lucas 19, 14. Mas aos seus concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos este reino sobre nós. Que este reino sobre nós. Então, quando as pessoas olharem para você sendo inimigos da palavra, elas têm que ter esse tipo de sentimento. Eu não quero seguir o que ele fala. Porque aqui é uma linguagem que é fora daquilo que eu acredito que é a linguagem do mundo. Nós temos que fazer a diferença entre luz e trevas. A nossa postura no meio de pessoas ímpias, elas têm que ser diferenciadas. Os nossos filhos, eles não têm que ser ET, mas eles têm que ser pessoas diferenciadas no meio das pessoas. Não pode ser a mesma coisa, não pode.
Embora Deus nos tenha libertado do reino do pecado, a nossa natureza pecaminosa ainda resiste em nós. Gálatas 5 diz sobre a guerra, a batalha entre a carne e o espírito, algo que não vai acabar, só quando Jesus voltar. Embora o domínio e o governo do pecado tenham sido vencidos, o pecado que ainda permanece nos crentes exerce um tremendo poder, trabalhando incessantemente para o mal. Por quê? Quanto tempo você gasta com Deus na sua semana? Vamos fazer as contas? Ó, calculadorinha. Ó, são 7 dias por semana, vezes 24 horas. Vamos fazer diferente. 7 horas por dia, 24 horas por dia. Quanto tempo nós dormimos? Vamos arredondar, tá? Tem pessoas que têm menos, outros têm mais. Vamos lá, 8 horas por dia. 24 menos 8. Sobra 16. Quantas horas você trabalha por dia? 8 horas. Não, o André não conta, né? O André, ele é que nem banco 24 horas, né? Só não tem dinheiro, mas ele é que nem banco 24 horas. 8 horas por dia você não está trabalhando e nem dormindo. Quanto tempo dessas 8 horas você tem diante de Deus por dia? Meia hora? Meia hora por dia? Vamos lá, 30 minutos por dia, vezes 7 dias, são 210 minutos, dividido por 60, você tem 3 horas e meia por semana na presença de Deus. Quanto é quanto? Vamos pegar as 24 horas, menos as 8 horas de sono e menos a meia hora que você tem na presença de Deus. Você fica 15 horas e meia na presença do mundo, vezes 7 dias por semana. Você fica 108 horas da semana no mundo e fica 3 horas e meia na presença de Deus. Você vai agir como? Conforme o mundo quer, ué. Mas é lógico, você está sendo impactado por aquilo. É aquela ideia, final do ano está chegando, agora eu quero ficar em forma, né, Esther? Está pago, né? Entendeu? Aí a pessoa começa a fazer regime. Vamos usar uma frase da minha esposa que ela gosta de usar, hein? O problema não está entre o que você fala entre o ano novo e o Natal e Ano Novo. O problema não está se você vai encher o bucho do dia 25 de dezembro até o dia 1º. O problema está em você, o que você faz do dia 1º até o dia 25, 24. A gente demoniza, não, eu estou gordo porque foi o fim do ano. Não, você come porque você é gordo porque você abusou o ano inteiro. Você não está bem espiritualmente porque você abandonou a tua vida o tempo inteiro. Se a Bíblia quebrar, eu vou cobrar de você ou do seu pai. Tá? Porque eu estou vendo que você solta a Bíblia, volta, solta. Não, eu estou precisando de Bíblia nova, deixa ele quebrar, não tem problema não. Embora o domínio e o governo do pecado tenham sido vencidos, o pecado que ainda permanece nos crentes exerce um tremendo poder, trabalhando incessantemente para o mal. E nós vimos aí matematicamente as 110 horas que você, durante a sua semana, que você dedica ao mundo e 3 horas e meia versus Deus. Não tem como lutar bem dessa forma. Uma ilustração da guerra pode nos ajudar a ver a verdade desse fato. Numa certa nação, 2 facções lutavam entre si pelo controle do país. A gente vê isso em muitos países, a direita e a esquerda lutando, inclusive em relação ao conflito armado. A certa altura, com a ajuda de um exército externo, uma das facções ganhou a guerra e assumiu o controle do governo da nação. Mudou simplesmente a sua tática para a luta de guerrilha e continuou a combater. De fato, foram tão bem sucedidas que o país que dava essa ajuda externa não conseguia retirar as suas forças. Então o que acontece? Quando o mundo está sendo governado, nossa vida está sendo governada por Satanás, é tranquilo. Aí o que acontece? Essa força externa ela vem, que é a figura de Cristo, e faz com que você se converta e você deixe de ser o quê? Dependente daquele regime de pecado. Então começa essa guerra entre os dois. A menos que o fator externo não haja, você vai continuar isso aí. Quando que é esse fator externo? A volta de Cristo. Por isso que esse mundo não vai melhorar. 2025 vai ser pior que 24.
vai ter mais luta, vai ter mais dificuldade, vai ter gelo lá da Antártida, vai ter mais chuva. Nunca se falou em tufão no Brasil, já está falando em tufão no sul. Você acha que não chega aqui? O que não vai ter aqui é alagamento por causa do mar, né? Mas fora isso, o resto... Hã? Mar tem? Não, tô falando aqui em Brasília. Pastor, aí é uma coisa incrível, né? Igual você estava falando lá no início, quando você pediu para orar, que no deserto, caindo gelo, apareceu tanto gelo lá, ontem eu vi no jornal. Uma grande parte do deserto, nunca se ouviu falar isso na humanidade. Gelo no deserto. Qual o maior deserto do mundo? Saara. E ele já foi o quê? Mar. Você entende que essas mudanças climáticas e coisas, elas acontecem, elas chegam? O mar morto já está atendido. Não sei, tá? Deram um choque nele lá? De fato, assim acontece com o cristão. Satanás foi vencido e o reino do pecado foi derrubado. Pronto. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele chega no inferno, dá a bicuda na porta lá e fala: me dá a chave da morte e do inferno. Ele tomou. Satanás foi vencido e o reino do pecado derrubado, mas a nossa natureza pecaminosa recorreu a um tipo de guerrilha para nos conduzir ao pecado. Isso resulta num combate entre o espírito e a nossa carne, Gálatas 5,17, texto conhecido. Antes de eu interromper para a Vânia, quem que estava lendo? Não. É o Daniel que lembra. Gálatas 5,17, Daniel, por gentileza. Coloca essa voz para fora, hein, cara. Gálatas, capítulo 5, 17. Porque a carne milita contra si, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que portanto seja do vosso interesse. Tá fazendo luta também, Daniel? Parou, mas tá fazendo luta. Quando você está fazendo luta, você luta contra quem? Contra um adversário. E você faz o que for possível para você fazer o quê? Ganhar, né? A luta da nossa carne, do nosso espírito é a mesma coisa. Pessoas da sua idade, vocês vão sofrer pra caramba, por quê? O mundo vai falar para você que você tem que fazer um monte de coisa, e você, por estar ouvindo a palavra de Deus, você vai ter que ser confrontado entre aquilo. Eu faço isso para ser aceito, ou eu me submeto a Deus? Além disso, como nascemos pecadores, formamos desde o nascimento hábitos de pecado. Ou seja, eu me converti em 2000, aproximadamente. Então eu tinha lá os meus 30 e poucos anos. Eu já tinha 30 e poucos anos de bagagem de pecado, porque eu não tinha referência. A referência que meu pai e minha mãe davam eram referências morais humanas. Eu aprendi que não podia pegar as coisas dos outros, eu aprendi que não deveria mentir, que eu deveria ser trabalhador, entendeu? Uma série de princípios morais, mas os outros princípios ninguém me dava regra, nem minha mãe sabia, nem meu pai sabia. Então a gente vem com essa bagagem pecaminosa que a gente aprende do mundo até que você se converte. E graças a Deus que a conversão tem um efeito em nós que ela não é cronologicamente igual, porque senão eu estava lascado. Imagina se eu demorasse mais 30 e poucos anos para poder me converter, me limpar dos meus pecados lá de trás para começar a viver uma vida, não ia dar tempo. Nós nascemos pecadores, mas foi preciso prática para formarmos os nossos próprios estilos de vida de pecado. Então, você ouve uma forma de pecado e você começa a se adaptar a você. Dentro do âmbito de luta é assim também. Apesar de lá na academia, lá que o Carlos treina, ter um estilo específico lá em que eles ensinam postura, forma de lutar, de defender, cada um vai desenvolvendo o seu próprio estilo
É como dentro do cristianismo. Eu trago para vocês uma linha mestra e você vai aplicar essa linha na tua vida e você vai desenvolver o seu cristianismo. Para você aplicar esse cristianismo junto às pessoas aí fora de uma maneira ímpar, única. Não há uma forma semelhante à que você fala. Não tem que ser igual a mim. Você tem uma forma específica para alcançar um determinado grupo de pessoas. A velha vida foi disciplinada e treinada para a impiedade. Nós somos treinados para sermos maus. E aí o mercado fala, você é dona, você é dono. O que as meninas que passam olham e vejam? Eu sou dona. Eu sou dona do mundo, eu sou dona da casa, eu sou dona disso, eu sou dona daquilo. Quando elas se casam, o que acontece? Ela acha que ela é dona. Só não lembro casa. Hã? Só não lembro casa. Só não é dona da casa. Naquilo que não interessa, porque quer ser também. Tá? E aí o que acontece? O homem, ele tem uma característica de bananice, entendeu? Em que ele aceita essa condição, porque para ele é cômodo. E aí a mulher toma frente. Eu já falei com vocês todos a respeito disso já. Todos tendemos a agir de acordo com esses hábitos pecaminosos que ficaram gravados em nós pela longa prática. É aquele exemplo que eu já dei para vocês. Se você lavou um banheiro, eu vi essa semana um videozinho muito legal, em que o cara estava mostrando a queda perfeita de um ralo. Aí o cara pegou uma área, tinha um ralinho lá no canto, ele soltou, tinha umas 100 bolinhas de gude. E as bolinhas de gude foram tudo pro ralo. Achei muito legal. É exatamente a minha vida e a sua vida. Nós temos a tendência normal de reagirmos. Pô, eu tô aqui, sou cristão, mas alguém pisou no meu calo, eu já explodo, eu tenho que defender o que é meu. É algo que nós defendemos, porque nós desenvolvemos hábitos pecaminosos. Imagine, por exemplo, quando, se você fosse coxo de uma perna, e por causa disso você começou... Peraí, como é que é o exemplo aqui? Imagine, por exemplo, que eu era coxo de uma perna, Tá. Imagina a seguinte situação, um homem que ele é coxo, ela tem uma perna um pouco menor, ou torta, algum defeito. E ele passa a vida dele inteira mancando, porque é o jeito dele de agir. Quando a pessoa faz uma cirurgia e corrige aquilo, ela vai passar a andar rápido, a andar normal? Ela vai manquejar. É uma coisa interessante também que a gente vê em filme pelo menos, que se uma pessoa ela está num acidente ou alguma coisa assim, ou numa guerra, e a perna dela é amputada por algum motivo, ela continua sentindo dor no pé. Mesmo sem o pé, está lá. Você desenvolve um hábito na sua mente de tal maneira que você acredita que aquilo é verdade. É como, por exemplo, a gravidez psicológica das mulheres. Em algumas mulheres. A mulher não está grávida, mas ela desenvolve leite. E como é que é isso? É o efeito do nosso cérebro dentro do nosso corpo. Todos tendemos a agir de acordo com esses hábitos pecaminosos que ficaram gravados em nós pela longa prática. Princesa Isabel, já falei. Sem dúvida, o que aquelas pessoas elas passam a fazer é simplesmente dar continuidade aos padrões dos hábitos que já foram desenvolvidos. Do mesmo modo, os cristãos tendem a pecar por hábito. Você sente fome? Você sente fome? Não sente. Nós não sentimos fome. Nós temos o hábito de comer. Em algumas situações, sim. Mas a grande maioria... Você estava com fome, no sentido que precisava comer o pãozinho lá embaixo? Não, você comeu, porque nós desenvolvemos um hábito de trazer o pãozinho, o lanchinho, aí a gente desce, a gente está ali e a gente vai bater no papo e come. Será que a gente precisa realmente de comer? A gente sente realmente fome? Será que a gente já chegou a sentir fome? Eu nunca senti fome. Você pode até ficar em jejum, é outra coisa, entendeu? Mas essa necessidade é uma necessidade que nós desenvolvemos como um hábito. É um hábito nosso nos preocuparmos conosco próprios em vez com os outros. É um hábito nos vingarmos quando alguém nos prejudica. É um hábito cedermos aos apetites do nosso corpo. Quando alguém faz algo mal para você, você quer fazer o quê? O mal para o outro. Eu chamo a síndrome do trote universitário. O que acontece? Quando você passa na faculdade, agora não tanto, mas na minha época, quando você passava na faculdade, as pessoas pintavam você, jogavam ovo na sua cabeça, queria de alguma maneira te humilhar, porque eles tinham sido o quê? Humilhados. Interessante que a medida da ação dessas pessoas é sempre maior
do que ele sofreu, porque nós sempre achamos que nós merecemos mais. Essa é a nossa forma de agir. Quando é um hábito nosso vivermos para nós mesmos e não para Deus. É assim que nós aprendemos. Quando nos tornamos cristãos, não deixamos isso de noite para o dia. Então, aquela condição de que você é batizado e você deixa o pecado, não acontece. Você pode até abandonar algumas práticas, mas é algo que você está decidindo pela sua própria vontade. De fato, passaremos o resto da nossa vida a nos livrar de tais hábitos e nos revestirmos de hábitos de santidade, que é a proposta do cristianismo. Você passar a sua vida inteira buscando ser uma pessoa o quê? Menos pior. Você vai conseguir? Não necessariamente. Deus está preocupado com isso? Não. Ele está preocupado em você continuar tentando. Você começar a continuar tentando. Nós não só temos sido escravos do pecado, como ainda vivemos num mundo povoado por escravos do pecado. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Verso 1, Carlos. Não fecha, tá? Todos não fecham. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías, ele estava tendo uma visão espiritual do trono de Deus. Ele sinaliza esse tempo na morte do rei Uzias e ele vê o Senhor assentado no seu trono. Verso 3. Menízia. Clamávamos para todos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra cheia sobre nós. Naquela visão, ele olha primeiramente para a figura do Senhor sentado no trono. Depois ele começa a ver o cenário que está à volta dele, que é a figura de anjos, de arcanjos, querubins, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Qual foi a reação de Isaías, Luísa? Verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías ele cai em si, ele contempla a figura do trono do Senhor, ele contempla as hostes celestiais glorificando a Deus, ele olha para si mesmo. E ao olhar para si mesmo, ele fala: ai de mim, eu sou pecador e vivo no meio de um povo que também é pecador. Além de eu ser pecador, eu ainda tenho toda uma motivação à minha volta para que eu continue pecando. É mais difícil ainda. Ele fica chocado com aquela visão. E aí o que ele faz? Ele fica naquela condição ali, entendeu? E na sequência, Deus vai comissionar ele a trabalhar. Mas antes disso, ele próprio purifica e santifica a vida dele. Verso 6. Então, um dos serafins falou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Então, e o 7 também, por favor? Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis, ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A tua iniquidade, ou seja, o teu desejo de viver nesse reino, foi tirado. Você está morto para o pecado. E o teu pecado, ele foi perdoado. Depois disso, o que acontece? Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disso o quê? Depois que você mudou de reino. Quando você muda de reino, o que ele faz? Ele te comissiona. Ele pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós quem? Quem é nós aí? O reino de Deus.
Está no reino dos céus. Então, Quem há de ir por nós? Quem são os nós? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Perfeito. Quem há de ir por nós? Aí Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede e não percebais, porque ele vai pregar para pessoas que não são o quê? Convertidas. Ele vai para pessoas que não são convertidas. Em outras passagens, o profeta recebe a mensagem e ele fala assim: você vai ser mandado para um povo que fala a sua língua. Porque se você fosse enviado para um povo que não fala a sua língua, abre aspas, quando Jonas foi para Nínive e eles se converteram, fecha aspas, eles iriam se converter. Mas como eles são pretensos filhos de Deus, eles não vão ouvir. Ou seja, toda vez que você se levantar para pregar o evangelho para alguém que se diz crente, ele vai repudiar aquilo, porque o evangelho dele é o quê? Ele mesmo. É o cristianismo dele mesmo. As pessoas, elas não entendem a condição do cristianismo e a condição da morte, porque ninguém quer morte, todo mundo quer vida. Só que todo o evangelho, toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, fala de morte. Se não fosse assim, Cristo não tinha que ter morrido. Por que ele morreu? Porque era necessário. E essa morte, ela vem através do quê? Através do conhecimento da palavra de Deus. Se você não conhecer, você não vai ter referência. Como que você vai saber qual que é o sabor de uma comida coreana se você nunca comeu? Você pode falar assim: eu não gosto dessa comida. Você já comeu? Não. Então você tem que dizer: é muito apimentada, não é apimentada. Você tem que experimentar aquelas coisas que são lícitas para você poder então falar que não, sim ou não. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, pela tua graça, pelo teu amor e teu cuidado. Quero pedir, Pai querido, mais uma vez, que o Senhor possa nos orientar, nos guiar, nos abençoar, nos trazer luz e direção, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.